Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e hoje a gente vai falar sobre os melhores livros que eu li no ano de 2021. Sim, chegou a hora, finalmente, um momento super aguardado, né, da gente olhar pra trás e ver quais foram as melhores leituras que a gente teve durante o ano de 2021. E aqui estamos, né? Ano passado, no ano de 2020... Não, no ano de 2021, eu fiz um Melhores do ano de 2020, né? E se eu não me engano, eu fiz os 15 melhores. Agora eu não lembro direito se foram 15 ou se foram 13, mas eu tenho quase certeza que foram 15. Pra este vídeo aqui, eu separei os 15 melhores. Inclusive, eu sofri, sim, demais mesmo, pra chegar em 15. Inclusive, o 15º, eu fiquei ali, ó, num dilema muito grande entre ele e o 16º, né? Pra saber qual que ia entrar nesse vídeo aqui. Mas enfim, tive que escolher um. Inclusive me doeu mais ainda, porque os dois eram nacionais e vocês sabem que eu gosto muito de literatura nacional, que eu valorizo demais os nossos autores. Então, quanto mais, melhor. Quanto mais autores que poderiam aparecer aqui, melhor. Só que eu tive que escolher um deles e um ficou de fora, enfim, desculpa. Mas esse que vai ser porque eu não sei, né? Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, é Cobra Letrada tanto no Twitter como no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer livro aqui, que todos, acho que já ficou muito claro, que tem o selo Cobra Letrada de qualidade, ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa o meu link que tá sempre aí no box de descrição, que você ajuda demais o canal. Bom, eu vou tentar não me alongar muito, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, porque eu já falei, são 15 livros, e muitos deles aqui já tem vídeo no canal, então eu vou deixar linkado aqui. Provavelmente eu não vou conseguir linkar todos, porque o máximo é 5 vídeos que eu posso deixar nos cards, mas os 5 primeiros que tiver vídeo eu vou colocar aqui. Então vamos lá, abrindo essa lista aí, em 15º lugar, ficou um livro que eu nunca imaginaria que eu ia gostar tanto que fosse aparecer aqui, que é A Queda dos Pássaros Brancos. Porque eu li esse livro em parceria com a editora Delphi, foi o primeiro livro, assim, de parceria com eles, né, que eu li. E eu, assim, gostei um pouco da premissa, né, assim, minimamente gostei da premissa, falei, tá bom, quero ler. Porém, quando eu estava lendo, eu fiquei assim, gente, esse livro, ele é incrível, ele é sensacional. Eles são vários contos, se não me engano são 5 contos, que vão se passar aí num pequeno vilarejo do interior da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nisso, né, eles estão ali num ambiente muito hostil, porque inclusive se passa no inverno, não sei se eu cheguei a comentar isso. E aí, além do inverno estar ali super rígido e tudo mais, por conta da guerra, não estão vindo comida, água, coisas do gênero, né? Então eles estão meio que numa espécie ali de pobreza extrema, super preocupados porque tem algumas pessoas, alguns jovens do vilarejo que foram pra guerra, e nisso, né, nesse meio tempo, chegam 2 estrangeiros no tal vilarejo. E aí, como eu falei, né, é uma série de contos e cada um deles vai então ter um núcleo aí familiar, né, diferente, que moram nesse tal vilarejo. E no final a gente descobre que... Não descobre, porque a gente vê que eles se interlaçam desde da segunda história, né? Mas enfim, o final é muito incrível, é meio que uma ficção histórica, né? Tem toda uma aura ali de suspense / terror que é incrível mesmo. Eu ficava realmente muito, sabe, sem saber o que eu tava lendo, mas ao mesmo tempo com muita fome de ler mais. Me deu até uma vibe meio Rafael Montes, então aí tinha que entrar na minha lista de melhores do ano, não é mesmo? Eu acho que eu falei muito só do primeiro. Aí em 14º lugar a gente tem Foi Assim Que Tudo Explodiu, do Irving Ahmad, ou aqui, né, eu li em inglês, que é How It All Blew Up. Gente, esse livro aqui é muito divertido, Esse tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aí pra vocês irem lá assistir. Mas basicamente a gente vai acompanhar aqui a história do Amir, que é um jovem iraniano que é gay e ele não tem coragem de contar pros pais dele. Então, o que ele faz? Ele foge pra Roma. Sim, ele tem dinheiro suficiente, porque a princípio a gente até pensa assim, nossa, mas como assim ele foge pra Roma assim, sem mais nem menos? Porque ele é um adolescente, como que ele
vai ter dinheiro, como é que, né, como é que funciona isso. Mas, calma, ele tem dinheiro, a gente vai entender na história que tem um contexto ali que é possível dele fugir e assim, não ser uma história muito mirabolante. E aí, chegando lá, ele vai descobrir, assim, uma infinidade do mundo gay, da própria Roma, sabe? Do italiano, ele tem algumas aulas de italiano e que são fantásticas, assim. Todas as cenas desse livro são muito divertidas. A gente sabe que vai dar ruim, porque o livro todo ele é intercalado. Um capítulo da história dele lá em Roma, se divertindo e tudo mais, e o outro capítulo é ou o próprio Amir ou alguém da família dele é preso numa sala da Polícia Federal lá dos Estados Unidos. Então, pois é. Então a gente sabe que vai dar ruim, a gente fica ali naquela expectativa de quando vai dar ruim. Então assim, foi um livro que eu gargalhei, que eu, né, coloquei muitos flags, porque, enfim, foi um livro que eu me diverti demais lendo. Em 13º lugar ficou O Alto da Compadecida, né, do Ariano Suassuna. Eu não tenho ele em livro físico porque eu escutei o audiobook, mas, gente, é um clássico da literatura nacional. Tem filme, eu acho que tem outra adaptação pra televisão, não tenho certeza, mas eu acho que tem sim, não é só filme, mas o filme é o mais famoso. E eu acho que todo brasileiro já conhece a história, né? É um livro super divertido, super engraçado. E eu acho que a minha experiência com audiobook só elevou mais ainda, sabe? A qualidade da história, porque realmente os atores que narraram o audiobook fizeram um trabalho, assim, muito esplêndido. Eu ri do início ao fim dessa história. Realmente foi assim... Eu acho que eu nunca ri tanto com um livro. Sim, juro pra vocês, eu nunca ri tanto com um livro como eu ri com esse. E vão até aparecer outros aqui que também foram super divertidos e me fizeram gargalhar, mas esse aqui, de gargalhar, foi campeão. Mas nessa lista aqui dos melhores, ele fica em 13º. Em 12º lugar fica Os Marvels, do Brian Selznick, que é o mesmo autor de A Invenção de Hugo Cabret, né, que todo mundo aí conhece. Eu li esse livro porque é um dos livros favoritos da Olivia Rodrigo. Eu li pro meu vídeo de lendo os livros favoritos da Olivia Rodrigo. Vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir. E foi uma surpresa gigantesca, porque eu não tava dando nada por esse livro, né? Assim, sabia que era um favorito dela, já tinha lido A Invenção de Hugo Cabret, mas eu não sabia nem do que se tratava muito a história, sabe? Então, quando eu peguei pra ler, primeiro que eu fiquei muito chocado, porque a história é dividida em duas partes, e a primeira parte é só de ilustrações. Porque pra quem não sabe, o Brian Selznick, ele também é ilustrador. E ele ilustrou o livro inteiro. Tipo, ele escreveu a história e ilustrou. E a primeira parte, tipo, sei lá, 100 páginas é só ilustração. E a própria ilustração conta a primeira parte da história. E isso pra mim já foi assim, incrível, incrível. E a gente entende tudo bonitinho, sabe? Não fica nada em aberto, não. E aí a segunda parte da história é mais incrível ainda. Ele conseguiu, sei lá, criar um ambiente ali fantástico, né? Na Inglaterra, né? Se não me engano, se passa em Londres. Eu tenho quase certeza que é em Londres, sim. É em alguma cidade grande da Inglaterra. E foi, sei lá, parecia que eu tava imerso na história real, sabe? Eu realmente nunca senti isso por um livro de... Beleza, tem algo que a gente, né, se sente, assim, dentro da história, mas aquele ali foi muito além, sabe? Muito além. Eu realmente achei que eu tava fazendo parte daquilo. Incrível, incrível. Leiam, é um livro infanto-juvenil, mas, assim, tem uma mensagem, uma história que é pra toda a família. Bom, em 11º lugar, a gente tem K-Pop Confidencial, do Stephen Lee. Essa minha versão aqui é em inglês, que eu nunca nem li, porque eu ouvi essa história em audiobook e eu gostei tanto que eu tive que comprar. E aí, eu lembro até que na época já tinha lançado aqui no Brasil a versão brasileira, mas eu quis comprar essa mesmo, porque, enfim, tava até mais barata. E, gente, essa história é incrível. Se você gosta de K-pop, leia essa história, porque assim, no início eu tava até achando, nossa, pode ser, sei lá, uma fanficzona e tal. Não que fanfic seja ruim, né, galera? Porque tem muitas fanfics aí que é, inclusive, muito melhor do que muito livro publicado. Mas eu tava esperando uma coisa assim, ok, nada uau. Só que, gente, o Stephen Lee realmente caprichou nesse livro aqui. Ele traz vários elementos do K-pop, de toda a cultura coreana, e principalmente ele traz muita coisa do backstage do K-pop, de como são formados os grupos, né, e de o que um idol precisa fazer pra chegar até onde ele chegou, né, enquanto idol. E a gente que acompanha um pouco do K-pop sabe que é uma indústria muito, assim, cagada, né? Tem várias problemáticas aí envolvidas e é tudo retratado aqui nesse livro. É um livro que tem alguns assuntos sérios, tem o seu momento de humor,
tem, enfim, muitos elementos culturais, inclusive da língua coreana, é muito legal mesmo. Pra quem vai ouvir o audiobook, tem várias vezes que a Candace, que é a personagem principal, canta, o que é incrível. Realmente a atriz que narra o audiobook em inglês é muito boa, enfim. Ele tinha que estar nessa lista. E aí a gente chega finalmente ao top 10, né? Os 10 mais aguardados aí dessa lista. A gente abre o top 10 com um livro nacional, que é o Serviço de Entregas Monstruosas, do Jin Hanotsu. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aí pra vocês irem lá e assistir. E esse, gente, foi um dos livros que eu até já falei aqui, que eu morri de rir do início ao fim. Eu tava esperando uma história bem infantil. É uma história infanto-juvenil, com vários elementos aqui que a criançada vai adorar, vai super se divertir lendo, mas tem tanta coisa nas entrelinhas, tem várias críticas ao governo, tem várias alusões históricas da nossa história, né, nossa história nacional. Inclusive, a história se passa numa Belo Horizonte diferente, numa Belo Horizonte mágica, né? Acho que a capa já deixa isso muito claro, que tem aqui o dragãozinho, tem fadas, enfim. Tem todo um sistema aí de magia que é bem diferente. E, cara, é muito divertido, sério. O livro inteiro também é ilustrado. Vou mostrar algumas ilustrações pra vocês verem. E, então, tem algumas páginas que são diferentes, tipo assim, sabe? Como se fosse um caderno. Tem umas tiradas, assim, que eu realmente lia e eu ficava assim, cara, esse autor é genial. Como que ele pensou nisso? Porque ele conseguiu realmente amarrar várias coisas da nossa história, do nosso dia a dia, e colocar aqui na história e transformar isso numa história pra criança, sabe? Que uma criança vai ler e vai se divertir, vai rir, e um adulto vai se divertir, vai rir e vai pegar a referência, sabe? Então, tudo pra mim. E aí, em nono lugar, temos A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. E, gente, esse livro aqui eu terminei com a minha cabeça assim, ó, puf. Sério, é um livro que me fez pensar tanto na vida, porque assim, pra quem nunca ouviu falar nesse livro, né, inclusive eu já fiz vídeo sobre ele, eu vou deixar aqui linkado também, se ainda der algum card aí, eu vou deixar linkado. Pronto, eu deixo todos os vídeos que eu citar aqui no box de descrição pra vocês irem lá assistir. E eu falo lá no vídeo, né, então, como eu tava falando, que essa história aqui, ela vai falar muito sobre morte, sobre o sentido da vida, e com um tom extremamente filosófico, até porque a Nora, que é a personagem principal, ela é estudante de filosofia, então assim, ela fala muito sobre isso, e tanto no dia a dia dela, como com referências, sabe? Então, foi um livro que eu... Sério, assim, a cada capítulo, a cada situação nova que ela passava, né, a cada vida nova que ela ia viver, porque ela vive 500 mil vidas aí diferentes quando ela tá entre a morte e entre a vida, que eu realmente ficava me perguntando 500 mil coisas, eu ficava refletindo sobre, sim, a minha vida inteira. Então, é um livro que me fez realmente, assim, olhar pra dentro de mim, sabe? E não só a história. E, assim, a história, ela é, por si só, muito bem escrita, muito dinâmica, e não tinha como não estar aqui nos melhores do ano. Em oitavo lugar, a gente tem mais um nacional, que é Foi Sorte, do Eduardo Tadeu, que também tem vídeo no canal. Eu falei sobre ele no vídeo de vlog de leitura e viagem pra Maceió. E esse livro é uma fofura. Fofura. É o primeiro romance do Eduardo Tadeu. E, gente, esse menino, ele escreve histórias, assim, perfeitas. Porque, assim, eu já tinha lido os contos dele e são todos muito fofos. Mas essa história aqui, ele chegou na perfeição, sabe? A gente vai realmente se apaixonar pelos personagens. A gente vai se apaixonar pelo romance entre os dois. A gente vai querer viver aquele romance, ser um dos personagens e ter aquilo pra gente, sabe? É muito bonito como ele constrói toda a relação entre os dois, como ele evolui a história toda, sabe? E ele ainda coloca algumas frases, assim, principalmente sobre a sorte, né? Até por conta do nome do livro, que eu fiquei assim, cara, eu queria tatuar na minha cara, sabe? De tão bonita. Então, perfeito, incrível, tinha que estar aqui. Em sétimo lugar, temos Herdeiras do Mar, da Marilyn Prat. E esse aqui, a gente foi pra um lugar sombrio, pra um lugar pesado, porque esse livro me destruiu. Sério, esse livro, ainda bem que eu li ele muito calmamente, assim, pouquinho a pouquinho, porque acho que se eu tivesse lido num take só, eu nem conseguiria, porque é um livro pesado,
com vários e vários gatilhos aqui de violência, de estupro. E sim, todas as coisas pesadas que vocês podem imaginar, a personagem principal sofre. Aqui a gente vai ter uma história que não necessariamente foi real, né? Mas é inspirada na vida de muitas mulheres que realmente, infelizmente, sofreram isso durante a história da Coreia, né? Basicamente, a história vai começar ali na ilha de Jeju. É Jeju? Jeju? Jeju, na ilha de Jeju, que é no sul da Coreia do Sul, e durante a Segunda Guerra Mundial, que é quando o Japão dominou, né, toda a Coreia, toda a Península Coreana, e as mulheres, assim, foram uma parcela da população que mais sofreu, porque muitas foram sequestradas, tiveram que ser, né, prostitutas dos soldados, várias morreram, enfim. Teve muita violência aqui. E a gente então vai acompanhar, né, uma dessas mulheres, no caso duas. Uma que realmente foi sequestrada e a outra é a irmã dela que, enfim, ficou em casa e teve que também sofrer 500 mil coisas, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial teve a Guerra da Coreia. Então, assim, esse livro é pura destruição. Pura destruição. Assim, se você quer um livro feliz, esse daqui definitivamente não é. Porém, é um livraço, muito bem escrito mesmo, que eu recomendo, porém, recomendo, assim, com cautela, porque, né, tem esses vários gatilhos que vocês precisam saber antes de ler. Em sexto lugar, teve um livro que eu li lá no início do ano, tem vídeo aqui no canal. Eu jurava que ele ia ficar ali no top 3, porque assim que eu li, ele já foi pro top 3, assim, e ficou lá mó tempão. Só que por conta de algumas coisas que eu li no final do ano, ele acabou chegando aqui no top 6, porém, pra você ver que, olha só, do sexto pra cima, só é livraço. E eu estou falando de Menino de Ouro, da Abigail Tartelin. E é o primeiro livro que eu li na vida que vai tratar de uma pessoa intersexo. E, gente, esse livro também é muito pesado, tá? Muito cuidado, que tem 500 mil gatilhos, é tão pesado quanto Herdeiras do Mar. Porém, é uma história, assim, que me tocou demais, que me incomodou horrores. Eu falo isso lá no vídeo, eu tive que parar em alguns momentos, mas que, assim, me marcou, de verdade. Me marcou muito a gente entender como que uma pessoa intersexo vive, como ela se sente, como que as pessoas ao redor dela se sentem. Cara, é muito legal. E o mais interessante de tudo é que a história é contada por vários pontos de vista, né? Então a gente tem o personagem principal, a gente tem a mãe, a gente tem a namorada dele, a gente tem o irmão mais novo, a gente tem a médica dele. São muitos pontos de vista que só dão ainda mais camadas a uma história que por si só já é incrível, sabe? Então esse aqui, ó, 5 estrelas, favoritadíssimo da vida. E aí a gente chega no top 5. E eu acho que esse vídeo já tá gigantesco, mas vamos lá, que aqui é só a nata da nata. Temos então em quinto lugar Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Gente, esse é um livro que é super, hiper hypado, né, no ano de 2021. Ele foi muito comentado, muito lido, muito vendido, e não tinha como não estar aqui. Eu simplesmente amei esse livro. Porém, ele é um dos livros mais confusos e mais complexos de eu até explicar por que eu gostei dele. Porque a história desse livro, até hoje, eu não entendi 100%. Esse livro aqui é daqueles que você precisa ler umas 5 vezes durante a vida, e em cada momento que você lê vai ter um significado diferente, sabe? Ele é desses. Realmente é um livro muito doido, que vai ter aí muitos negócios de sonho, uma coisa metafísica, você não sabe o que tá acontecendo de verdade, o que não tá, se é que alguma coisa tá acontecendo, se tudo tá acontecendo. É uma loucura total. Porém, é incrível, eu não sei explicar, assim, só você lendo pra você entender, e ainda assim você nem vai entender direito, porque eu acho que cada pessoa que lê esse livro tira suas próprias conclusões, suas próprias interpretações, porque ele realmente abre margem pra muita coisa. Em quarto lugar, temos mais um nacional que eu terminei, assim, querendo ler tudo de novo e querendo tatuar na minha cara, que é Arlindo, da Ilustra Lu. Gente, essa também é uma história, uma HQ super, hiper conhecida, super hypada, que, né,
Inclusive tem de graça, se eu não me engano, acho que ainda tem, né, no Twitter e no Instagram da própria Ilustralu. Então vocês têm como ler essa história e, assim, sem piratear, sem nada, né, de forma legal. E, gente, essa história é incrível, a coisa mais fofa, a coisa mais linda do mundo. Primeiro que os traços... Vamos, né, falar desses traços, pelo amor de Deus. As artes disso aqui é a coisa mais linda do mundo. E a história é muito incrível, como ela conseguiu realmente colocar todas as referências ali dos anos 2000, da cidadezinha do interior do Nordeste, porque, assim, desde as referências mais mínimas do fundo das cenas, até as gírias que eles usam, o vocabulário, enfim... Tudo que ela usou pra construir a história ficou, assim, num combo muito perfeito. Muito perfeito. Assim, quem lê essa história aqui e não se encantar com o Arlindo, com a história de vida dele, com, enfim, o final dessa história e a mensagem que traz por trás, né? A mensagem que traz por trás. Não é nem gente. Sério, porque realmente a história é muito emocionante, muito bonita, muito tudo, sabe? E aí, a gente chega no top 3. Os meus livros preferidos de 2021 e, assim, da vida, gente. Esses 3 livros aqui eu quero realmente levar, assim, pra minha vida. Eles já estão dentro do meu coração, né? E os 3, inclusive, tem vídeo aqui no canal. E relembrando, né, todos os links vão estar aí no box de descrição. No terceiro lugar, veio ela, Taylor Jenkins Reid. Porém, né, muita gente vai achar que é Evelyn Hugo, que é a Daisy Jones. E todas essas histórias eu li em 2021 também. Porém, a que entrou pro meu top 3 foi Amores Verdadeiros. Gente, essa história aqui me marcou tanto, vocês não têm ideia de como essa história me marcou. Sério, eu tava sentindo tudo o que a personagem principal tava sentindo. Porque pra quem não sabe, né, essa história aqui vai ser de uma mulher que era muito bem casada e o marido dela morre num acidente aéreo e ele nunca é encontrado, né? O corpo dele nunca é encontrado. E nisso, obviamente, que ela vai viver a vida dela, né? E porque, assim, muitos anos se passaram. Se eu não me engano, é mais de 10 anos. Então, assim, são muitos anos. E ela vai se apaixonar e vai criar uma outra vida com o melhor amigo dela de infância. E eles vão casar também, só que quando eles estão juntos, né, depois de muitos anos, esse ex-marido que tinha morrido, ele volta. E ela fica assim, meu Deus, e agora? Quem eu escolho? O que tá acontecendo aqui? E é um livro muito surreal de louco, né? Você parar pra pensar nessa situação. E a gente sofre demais com a personagem. Na verdade, tem alguns momentos aqui que eu queria matar ela, que eu queria realmente dar um soco na cara dela, porque tem uns momentos que ela me aborreceu demais. E eu fiquei completamente apaixonado pelo Sam. É um dos melhores personagens que eu já li em toda a minha vida. Sério, o Sam é a coisa mais linda, mais cheirosa, mais incrível, mais compreensivo. É o homem perfeito. Gente, eu nunca li um homem tão perfeito como o Sam dessa história aqui. Sério, eu estou completamente apaixonado. Inclusive, acho que de todos é o que eu mais marquei. Esse livro meu está todo marcado, até porque a Taylor Jenkins Reid tem um talento absurdo pra escrita, então tem vários momentos que ela coloca umas frases aqui que eu ficava... porque me tocava, sabe, lá no fundo do meu coração, da minha alma. Pois é, esse livro aqui realmente, ó, vai levar pra minha vida. Em segundo lugar, temos um autor nigeriano. Inclusive, esse top 2 são todos de autores ali que fogem do eixo Estados Unidos-Europa, tá? O que é muito bom. E estou falando de Os Pescadores do Chigozie Obioma. Gente, o vídeo que eu fiz sobre esse livro e a resenha escrita também lá no meu Instagram do Cabra Letrada é de longe a minha preferida. Tanto o meu vídeo preferido como a minha resenha preferida de todo ano, pra vocês terem ideia. Porque realmente esse livro, ele me passou muita coisa. Naquele vídeo, vão lá assistir depois, eu acho que eu me expressei tão bem pra falar desse livro que, assim, vão ver lá depois, que vocês precisam ver. Porque eu consegui colocar tudo, realmente tudo o que esse livro me passou e do que esse livro significou pra mim, sabe, na minha resenha. E esse livro, ele é muito especial pra mim, tipo, muito especial. Tanto a história, né, a narrativa, eu nunca tinha lido nada parecido com isso aqui, como também, e acho que principalmente a escrita. Eu chego até a falar lá no vídeo que eu só tinha lido esse livro do Chigozie Obioma e ele já se tornou o meu autor preferido, porque eu fiquei encantado com a escrita dele. Eu fiquei encantado.
encantado. Se você quer ler alguma coisa de... enfim, quer começar a ler autores africanos, né? Eu super indico esse livro aqui, porque é um livro muito bonito. Ele tem suas cenas pesadas, né? Mas é um livro muito bonito, que tem até uma mensagem legal e que a escrita é a melhor coisa do mundo. É uma escrita muito poética, muito floreada, mas que ao mesmo tempo não atrapalha a leitura, muito pelo contrário, ela só incrementa mais ainda, sabe? Ela realmente deixa você extasiado com o que você tá lendo. Então, realmente, esse livro aqui é muito, muito especial pra mim. E por último, o maior de 2021. O melhor, sim, não teve pra ninguém. Foi a minha primeira leitura do ano e a melhor. Estou falando de Tipo uma História de Amor, do Abid Nazemian. Gente, eu virei muito cadelinha dessa história. Demais, assim. Demais, demais, demais. Como eu falei, foi a minha primeira leitura do ano. Eu não sabia, eu não tinha ideia de que a primeira leitura do ano ia me arrebentar, assim, como essa história me arrebentou. Pra vocês terem ideia, esse foi o livro que eu mais chorei em toda a minha vida. Eu tava até com uma namorada aqui em casa, ele tá de prova, que eu terminei esse livro, assim, ó, soluçando alto, de tanto chorar com isso daqui. Principalmente, assim, com as últimas páginas. Inclusive, eu marquei quase as últimas páginas inteiras. Porque realmente foi um livro que me marcou demais, 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 demais. Tanto pelos assuntos que são abordados aqui, a questão da homossexualidade, nos anos 80, junto do boom que foi a AIDS, né, na sociedade americana aqui nessa época. Também tem a questão do personagem principal ser iraniano nos Estados Unidos. Então, assim, são várias problemáticas que juntaram aqui e fizeram esse livro ser perfeito. Sério, ele é, pra mim, perfeito. Ele cria uma história muito redondinha, com uma mensagem muito perfeita, muito, 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 muito interessante. E é um livro divertido, é um livro que você chora, é um livro que você se diverte, é um livro que você sente raiva, é um livro que te provoca todas as emoções possíveis, sabe? E ele, assim, virou o melhor livro do ano e, se pá, até o melhor livro que eu já li na minha vida. Sério, eu sou realmente muito cadelinha dessa história e, sim, se eu pudesse, eu dava um exemplar desse aqui pra todas as pessoas do mundo, porque pra mim, todo mundo tinha que ler esse livro aqui. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, né? Me desculpem por isso. Muito obrigado se você chegou até aqui, se você compartilha, né, do amor que eu sinto por algum desses livros, se ele também foi algum favorito seu durante esse ano ou durante algum ano atrás, por favor, me conta aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!